Oi gente, Hackerman aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto diferente. Vai ser sobre computadores quânticos, né? O começo, de como começaram. A gente não vai falar sobre a arquitetura deles por dentro por enquanto, mas para os próximos vídeos. O que é qubit, que a gente vai ver o que é uma coisa importante, que é uma das diferenças fundamentais entre computadores quânticos e computadores clássicos. Então a gente vai aprender bastante coisa. Algumas coisas bem complicadas, né? Eu vou tentar mostrar um mínimo possível de equações para a gente tentar entender como um computador desse funciona de verdade, mas enfim. Por enquanto, nesse vídeo vai ser bem leve. Então, esse daí é um post do The Verge, em outubro de 2019, que a Google falou, né, e confirmou que o seu computador quântico chegou na supremacia quântica. Então, vários outras mídias também falaram sobre esse assunto. Dá pra ver aí a publicação original aí do artigo da Google no, na Nature. Então você imagina, tipo, foi publicado na Nature, os caras já viram assim, as palavras que a Google usou, dizendo que o computador quântico deles fez uma conta, né? Que, tipo, nenhum supercomputador do mundo conseguiria fazer em, tipo, milhares de anos. Então, quando você falar isso, você fala, mano, isso daqui tá muito, tipo, que nível chegamos? Porque a gente vai ter um vídeo sobre o supercomputador. E os supercomputadores, eles basicamente são como se fosse, sei lá, você pega centenas de computadores e faz eles funcionarem juntos. Aí você tem um supercomputador. É assim que funciona. A gente vai ver como funciona mais pra frente. O nome disso é Parallel Computing, né? Computação paralela. Então você pega vários computadores ao mesmo tempo, que ficam em racks, né? Tipo servidor da vida. E aí você junta tudo isso e você tem um supercomputador no caso, né? Que vai ter, sei lá, 3.000 core. O computador normal tem 9 core. Um supercomputador da IBM, por exemplo, tem lá pra 3.000, 4.000 core. Núcleos, né? Imagina, tipo, o seu, no máximo vai ter 9. Mais a placa de vídeo, que eu também tenho, núcleos, né, de processamento. Mas mesmo assim, não vai nem chegar perto de 3.000. E tem até mais de 3.000. Então, vários supercomputadores, chegam a esse nível já hoje em dia. Só que quando você diz que um computador quântico é mais rápido que esses, aí você está dizendo que nós chegamos a uma supremacia quântica, né? De um computador tão rápido que nem os supercomputadores conseguem competir. E aí, o post no blog da Google AI, né? De Artificial Intelligence, inteligência artificial. Então, vai falar um pouco sobre como eles chegaram a isso, né? Então, mais alguns posts falando sobre isso. E esse daqui é legal, da Quantum Magazine, que é uma revista só sobre... Acho que não só sobre computação quântica, né? Mas sobre outros assuntos também. Dá pra ver matemática ali, biologia e tal. Mas, enfim, um cara chamado John Preskill foi o cara que inventou o termo supremacia quântica. Gente, vocês estão ouvindo aí um Felipe Neto, um Lucas Neto aí, meu irmão ouvindo, tá? Por enquanto a gente tá meio amador, vai ser assim. Então, John Preskill inventou esse termo, supremacia quântica. E aqui ele vai falar o que ele quis dizer com o termo. Então veja o cara que criou esse termo que a Google está usando. Ele vem e fala o que ele quis realmente dizer. Ele escreveu, na verdade, nesse artigo aqui, né, em 2012. Então veja que a Google falou isso daí em outubro de 2019, ano passado. John Preskill falou sobre supremacia quântica em 2012, né? E a Google está usando esse termo aí dele para se referir o que eles fizeram. E a questão aqui é que ele vai falar um pouco. Tá em inglês, eu vou tentar traduzir. A questão é que construir um computador quântico é muito difícil. Isso é óbvio. Tem várias formas de construir que a gente vai ver mais pra frente. Quanto a annealing provavelmente é a mais promissora por enquanto.
supercondutores também, computadores quânticos e supercondutores também é uma tecnologia legal. Mas a questão aqui é que, por enquanto, a gente não chegou ainda. Aqui, por exemplo, ele está dizendo que recentemente a Google conseguiu esse, esse marco, né? Só que a questão é que computação quântica é muito mais difícil do que parece. Então, o que eles disseram, embora ele não está dizendo isso aqui, o que eles disseram, o que o Google disse, é legal, beleza. Vocês fizeram uma coisa bem complicada para um computador normal, para um supercomputador normal, mas ainda a gente não chegou ainda nisso. A gente não chegou num ponto que os computadores quânticos podem ser, sim, afirmados como melhores computadores clássicos. Então, a questão é tipo, você pode fazer alguma coisa útil agora com um computador quântico? Tem empresas que estão tentando fazer isso, mas até agora a gente não pode falar que sim. A gente não pode fazer algo que seja realmente útil como um supercomputador da vida. Por exemplo, você vai fazer um aplicativo. Um aplicativo, não só um aplicativo, você vai fazer uma pesquisa acadêmica sobre química. Você vai usar um supercomputador, né, para você conseguir chegar nas reações químicas mais rápido, né? De repente você quer ver como, sei lá, algum material ele reage quimicamente, só que você quer ver isso de uma forma assim mais rápida possível, né? Você não quer ficar usando um computador de 9 cores para fazer isso. Por mais que o seu computador seja bom, você não vai conseguir fazer isso tão rápido. E aí ele vai lá e usa um supercomputador, né? Normalmente, na Europa, tem alguns lugares que você pode usar. Tem que ter permissão, né? Mas não sei se tem que pagar também. Mas pesquisadores podem usar supercomputadores do governo para fazer esse tipo de pesquisa. Principalmente na área de química, inteligência artificial, que você precisa de bastante memória e velocidade de processamento. Então, a questão é que o que está dizendo aqui é que computadores quânticos são muito mais difíceis do que parece de serem construídos. É legal que a Google fez isso, mas mesmo assim, tipo, ele fala que no final que daqui a algumas décadas vai ter algo parecido com o computador que a gente tem hoje, só que quântico. Então imagina você vai lá na loja, aí fala, mãe, compra aí o computador quântico pra mim. Ela vai falar, não, a gente tem que juntar mais alguns meses e a gente compra. Será que um dia a gente vai chegar nesse nível? Não sei, talvez. Então, Harvard Business Review, que vai falar sobre algumas coisas sobre esse assunto, né? Sobre uma revolução que pode estar acontecendo com computadores quânticos. É, e daqui depois do 2020 já, né? É bem recente, na verdade, né? 17 de setembro desse mês. E alguns outros posts falando sobre computadores quânticos, até de comercializar. Algumas empresas já estão tentando fazer um computador quântico que seja, sabe, aquele computador quântico que você consegue comercializar em massas, né? É o que eles estão querendo. É claro que isso daqui vai demorar, gente. É que nem quando começou o computador clássico, que a gente vai ver mais pra frente. O ENIAC, entre outros computadores foram os primeiros, eles eram enormes. Muito maior do que o computador quântico que a gente tá vendo na tela aí. Então a gente tá muito mais promissor do que parece. Tanto que esse assunto começou a dar vigor mesmo, computadores quânticos, só em 1990. Começou a realmente ter pesquisa pra caramba nessa área. 1990. Pra realmente ter pesquisa com o algoritmo de Shor, Simon, então que a gente vai ver mais pra frente. Embora eu não vou explicar matemática de forma tão avançada, né? Porque eu talvez não consiga. Não sou um matemático ainda. Mas a gente vai ver como funciona o algoritmo de Shor, Simon, todas essas coisas que foram criadas exclusivamente para computadores quânticos. Aí a IBM falando que planeja ter um computador quântico de 1000 qubits. A gente vai ver isso mais pra frente, o que significa qubit. Então, vários posts estão falando sobre esse assunto. Aqui, ó, um exemplo que pode ser usado na prática, né, de um computador quântico que modelaram uma reação química, que nem eu falei antes. Diferente de um computador clássico, né, um supercomputador, um computador quântico conseguiria fazer isso muito mais rápido. A gente vai ver isso, por que isso acontece, quando a gente vê como funciona o qubit. Aqui um artigo da Neuroquantology falando sobre os possíveis usos médicos e biomédicos de computação quântica, né? Gente, qual que é o principal aqui? É que o computador quântico ele vai ser mais rápido. É simples.
Então, quando eu digo que ele vai ser mais rápido, é tipo, assim, é num nível totalmente maior do que o computador clássico. A gente vai ver as notações certinho, mas é num nível totalmente além. Em teoria, né? Em teoria, os computadores quânticos no futuro vão ter uma velocidade de processamento normal. Por enquanto a gente só tem 72 qubits. Eu sei que eu não vou explicar hoje, mas qubits é basicamente como a gente mede a velocidade de processamento. E pelo que eu entendi até agora, a Google tem 72, né, que é o maior. Se não me engano, ele usa supercondutores, né, para fazer isso. Mas tem a D-Wave, que também é uma empresa que está fazendo computadores quânticos até melhor, que ela usa uma tecnologia que a gente vai ver mais para frente, que se chama Quantum Annealing. Então a questão é que quanto mais qubits, mais a gente vai ter mais velocidade de processamento. E aí realmente, talvez a gente consiga usos mais, assim, usos mais legais, que realmente funcionem para computador quântico. Por enquanto tá muito difícil ainda. É muito difícil você ainda conseguir, por exemplo, armazenar memória, porque a gente fala noise, que é o nome, né? Noise é como se fosse uma interferência. Então, esses computadores têm muita interferência que pode conduzir a erros, né? E armazenar coisas na memória de computador quântico hoje é muito difícil. Então, você tem que usar métodos clássicos de você armazenar memória, de você, é, de você fazer quase tudo. O computador quântico, na verdade, quando você vai fazer, por exemplo, uma reação química, você, na verdade, você tem que usar muita parte clássica ainda. Quando eu digo parte clássica, é os computadores normais. Então você tem que usar. Você não pode. Por enquanto não tem computador quântico só quântico. Tipo, não existe isso ainda. Sempre tem a parte clássica ainda que a gente vai ver mais no próximo vídeo. Daqui a 2 vídeos, na verdade, que o próximo ainda vai ser sobre a história da computação quântica. Mas enfim. É muito difícil você controlar erros. Na verdade, esse é o principal problema por enquanto. Você controlar erros é muito difícil. Tem muita interferência que esse negócio de erros no computador foi resolvido muito fácil na computação clássica, né? Nos computadores que a gente tem hoje. Mas computadores quânticos é um pouquinho mais difícil. A parte principal, gente, de computador quântico que a gente vai aprender na próxima aula, no próximo vídeo, é que ele não usa a física clássica, né? Então o computador que você tem em casa, ele usa para funcionar, né? A física clássica. A gente vai ver isso a fundo nos próximos vídeos. Ele usa a física clássica como base para criar o processador e como o processador funciona. Seu processador, ele usa bits, né? Que são transistores pequenininhos. Tem milhões deles no processador. A gente vai ver o que é transistor mais pra frente. E ele usa luz, basicamente, para fazer esses bits funcionarem. E basicamente essa é a parte mais fundamental do seu computador, para ele funcionar. Só que tem milhões de transistores no computador. Então a questão é que o computador quântico ele não funciona com bits. Essa é a questão. Ele não funciona com a física clássica. Ele funciona com, com usando a mecânica quântica que a gente vai ver mais pra frente, né, da física moderna, né, para fazer um bit quântico, tecnicamente. A gente vai ver o que significa isso mais pra frente. Então, eu sei que eu tô falando muita informação, mas isso aqui é a introdução. Então, eu tô jogando o verde por enquanto, para depois a gente explicar em cada vídeo, cada um por tintim por tintim, né? Então, aqui mais um post falando sobre como a gente pode melhorar a computação quântica usando na medicina, né? Na área da saúde. E aí o computador quântico da IBM, né? System One, IBM-Q. A gente vai ver um pouco mais. A IBM, na verdade, é uma das empresas que tem os melhores computadores quânticos atualmente, né? Não é a melhor, talvez. Talvez não seja a melhor, mas eles têm também um, uma lib de programação de computador quântico bem legal de usar. E na verdade você pode usar o computador quântico deles da sua casa. A gente vai ter um vídeo só sobre isso. Sobre computação quântica na nuvem, né? Que eles disponibilizam de graça. Gente, pra gente começar o assunto do próximo vídeo, a gente vai falar um pouco sobre o Einstein, né? Sobre Niels Bohr, sobre John Bell, sobre alguns físicos que foram importantes para que a física quântica fosse criada. Porque isso aqui, gente, isso daqui é a base fundamental do computador quântico.
Quem sugeriu o computador quântico foi o Richard Feynman, né? No artigo dele, lá em 1970 mais ou menos. Então, até aqui a gente não tem nem computador, na verdade, ainda. Porque o ENIAC, esses computadores começaram a ter ideias sobre ele em 1930 e 40 e 20. Que você vai ver vários caras escrevendo sobre esse assunto. Mas a questão aqui é que a física quântica ela é a base fundamental dos computadores quânticos, obviamente. Então, só um resumo aí. Então, Albert Einstein, né, foi um cara que vai ser importante para esse assunto. Lembrando, só dar um resumo dele, alguns artigos que ele escreveu famosos, que vão, um deles vai ter muito efeito na computação quântica. Então, um dos 3 artigos principais aí dele foi o efeito fotoelétrico, Brownian Emotion e relatividade especial. Se eu não me engano, o fotoelétrico foi o que ele ganhou o prêmio Nobel, né? Mas ele escreveu 5 artigos que chocaram o mundo, né? Em 1900, de 1900 até 1910, né? E foram artigos assim que mudaram totalmente a física, né? Principalmente, eu acho, na minha opinião, o do efeito fotoelétrico, porque ele explicou um efeito que Max Planck fala, que até agora, até naquela época não era explicável, né? E um dos artigos deles ele vai falar sobre a, a luz, né? Que a luz ela é distribuída como se fosse pacotinhos, né? Que ele chama de quanta, né? Ele vai chamar de quanta no artigo dele. Então por isso que isso daí que vem física quântica, né? Dessa forma de falar que ele usa quanta. Eu não sei se tem a ver com alemão, mas enfim, ele vai chamar a luz, né? A luz que ela se propaga como ondas e como partículas. Essa partícula ele vai chamar de quanta. E aí ele vai escrever um artigo que é muito importante para física quântica, porque ele vai tentar, na verdade, não só ele, Einstein, Podolsky e Rosen, que é chamado de EPR, né? Foi publicado na Princeton, né? Pelo Instituto Avançado de Estudos Avançados de Princeton. E o que eles vão falar aqui? Eles vão tentar dizer que a física quântica está incompleta, né? Então, a gente vai ver porque a física quântica ela é tão assim, foi tão assim vista com maus olhos pela comunidade da física, porque era muito estranho, até hoje é estranho. Quando você aprende sobre física quântica, você fica meio tipo, tá bom, mas por que funciona assim? Não faz sentido? Então, tem uma parte aqui do artigo que ele vai tentar dar o objetivo aqui, um dos objetivos que eles vão tentar falar do que eles estão escrevendo nesse artigo. É um artigo bem pequeno, gente. Uma tentativa para julgar o sucesso. Em uma tentativa para julgar o sucesso da teoria física, né? Nós podemos fazer 2 perguntas, né? Está essa teoria, que é a teoria da quântica, né? Da física quântica, correta? E ela dá uma descrição da realidade completa? Então, vamos tentar entender. É uma coisa que a gente usa em computadores quânticos. Se tivesse errado isso, não teria computador quântico. Esquece. Se a teoria quântica está errada, tecnicamente você nem teria seu computador. Porque foi uma parte importante para os transistores, né? Foi uma parte fundamental dos computadores. Desde o começo. É a física quântica. A gente vai ver mais pra frente. Então, é óbvio que funciona. A gente já sabe, a gente tem provas cabais que funcionam. Tecnologia laser do hospital. Todas essas coisas foram criadas através dessa teoria. Que a gente vê que é bem formada. Só que nessa época, físicos de grande ponta, né? De grande força, estavam falando mal dessa teoria. Então aqui é a questão, será que essa teoria está completa? Então ele vai falar, se a gente tiver 2 quantidades, A e B, aqui eu vou tentar passar um pouco mais rápido. Será que a gente pode alterar o estado dessas partículas A e B, né? De tal forma a destruir o conhecimento da primeira? Isso vai fazer mais sentido no próximo slide. A questão é, quando você tem 2 partículas que elas estão ligadas, né? Que elas estão ligadas entre si. A gente chama isso de entanglement.
que é mais ou menos uma coisa, que elas estão ligadas, né? É uma ligação entre as duas partículas. A teoria quântica vai dizer que quando você mede o estado de uma partícula, quando você mede, literalmente, quando você mede o estado de uma partícula, sei lá, num ponto A, vai mudar o estado da partícula que está ligada a ela no ponto B. Tá bom, Michael, eu falei meu nome sem querer. É Hackerman. O que significa isso? A questão é, vamos lá, tem uma partícula. Quando você mede ela, você altera o estado da partícula que está ligada a ela, mesmo que ela esteja longe. Vamos supor que a partícula está na Lua e você está na Terra. Você está na Terra medindo uma partícula e tem uma partícula que está ligada a ela na Lua. Quando você mede essa partícula na Terra, muda automaticamente, instantaneamente, a partícula que está na Lua. Aí você fala, mas como? E algumas pessoas poderiam dizer que até na velocidade da luz. Pelo que eu vi até agora, os artigos que eu li, eles não aceitam que é na velocidade da luz. Mas, tem esse negócio, tipo, nada pode ser mais rápido que a velocidade da luz, mas enfim. A questão é que quando você mede uma partícula na Terra, que está ligada à partícula na Lua, aqui é uma hipótese, tá? Você altera o estado dela. E isso daí é muito estranho, porque por quê? Porque só quando você mede, quando uma pessoa vê, você muda o estado dela, né? Não faz sentido. Por quê? É tipo você olhar para um gato na Terra, tem um gato na Lua, né? Eles estão ligados, vamos supor, por essa mesma força. Quando você olha o gato, quando você literalmente olha o gato, você de repente o gato tá dentro de uma caixa, né? Quando você abre a caixa e olha o gato, muda o estado dele na Lua. Não faz nenhum sentido. Isso aqui é coisa de maluco. Mas é isso que esse artigo está tentando desprovar, porque é uma coisa muito estranha. Não faz sentido. A teoria física tem que ser uma coisa que a gente pode provar. Como a gente consegue provar isso? Mas a questão é que tem foram feitos vários experimentos que comprovam isso. Principalmente através de um artigo de John Bell, né? Foram feitos vários experimentos para provar isso daí. E descobriram nessa época que o Einstein estava errado. Que esse artigo estava errado. Então, aqui eles vão falar que que não é completa. A descrição que a física quântica dá da realidade não é completa. E que essas partículas físicas elas não podem estar ligadas dessa forma. Então, uma partícula não pode estar ligada com outra partícula na Lua dessa forma. Então, esse negócio de entanglement, essa ligação não existe. Que é uma parte importante para computadores quânticos. Sem isso, o computador quântico não funciona. Quando você tem 70, por exemplo, o computador da Google tem 72 qubits. Quando você tem esses qubits, por que eles funcionam? Porque eles estão eles são paralelos entre si, né? E quando você pede, por exemplo, faz tal conta, eles meio que se ajudam, né? A gente chama isso de computação paralela, né? Então você usa todos esses qubits meio que para formar uma mesma operação. Então essa parte de entanglement é muito importante, porque esses qubits eles vão estar ligados por essa teoria física, né? Que realmente funciona. Então sem isso não tem computador quântico. Vocês viram como isso é importante? É um computador que você pode ter no futuro, que pode ser usado para jogos, para medicina. E se essa teoria fosse negada, talvez a gente não teria isso. Se a gente não soubesse que isso realmente funciona. Que a gente só testa que funciona, né? Então, aqui no final, ele vai dizer que no final aqui, bem no finalzinho desse parágrafo, ele vai dizer que nós somos forçados a concluir que a teoria, né, a realidade física que a mecânica quântica dá da realidade, né, essa descrição da realidade que a mecânica quântica dá da realidade não é correta, não é completa. Então não está dizendo que está tudo errado, está dizendo que não é completa. Tem algum erro aí. Então ele vai tentar, aqui eu não coloquei, mas no finalzinho ele vai tentar dar uma razão para isso, né? Então vai ter um assunto que você aprende na física, né? Que se chama variáveis escondidas, em inglês hidden variables. E ele vai falar nesse artigo que
talvez haja esse negócio chamado Hidden Variables, e pelo que eu li até agora, nos artigos que eu li, parece que esse negócio não existe. É uma coisa que não tem nenhuma prova científica disso. Então, na verdade, o que faria essa partícula, por exemplo, na Terra mudar na Lua, seria essa variável escondida que ninguém achou, né? Nem Einstein, nem Podolsky, nem Rosen, nem ninguém achou essa variável que a gente não conhece, né? Então a questão aqui que não, quando ele fala que não é completa, quer dizer a gente não sabe tudo ainda. Então tem coisas que a gente não sabe, que talvez seja essa hidden variable, essa variável escondida, que é o que faz a gente não saber sobre física quântica. É isso que ele está tentando dizer no artigo. Mas no final, a gente descobriu, depois de John Bell, muitos físicos, gente, eles acreditaram nesse artigo. Pô, artigo legal do Einstein e tal, Podolsky, Rosen, que são caras conhecidos. Então, depois disso, talvez muitas pessoas desacreditaram da física quântica. E um dos caras, na verdade, que tentou provar o que Einstein estava certo, acabou vendo que estava errado. Que é estranho. A gente vai ver isso nas próximas aulas. Então, a conclusão do artigo é: a mecânica quântica não dá uma descrição matemática completa e comprovada da realidade. Entanglement não existe. Uma coisa que é chamada de superposição, que a gente não vai falar sobre hoje. Então ele meio que vai dizer, assim, pela minha interpretação, parece que ele dá a entender que superposição existe. A superposição de partículas, né? Mas esse negócio de partículas que se interagem em distâncias diferentes não existe. No máximo, esse negócio de variável escondida que pode ser o que faz isso acontecer. E essas partículas podem sim ter realidades simultâneas, que é o que eu falei anteriormente, né? Que essas partículas elas podem ter realidades simultâneas, o que é chamado de superposição. Então, pelo que eu entendi do artigo, se alguém é físico aí, que eu não sou físico, tá, gente? Eu sou da área de computação, ciência da computação. Eu não sou físico. Se alguém puder me disser, assim, um físico lendo o artigo, talvez interprete melhor. Se algum físico aí interpreta de maneira diferente isso, talvez pode ser que eu esteja errado, mas pelo que eu li, superposição, eles acreditam, parece não entender. Então, portanto, a conta não bate, física quântica não existe. É isso que o artigo quer dizer. Então, enquanto nós podemos mostrar que essas ondas, né, que a luz produz não provém uma descrição da física da realidade, nós deixamos aberto a questão se essa descrição existe ou não. Então eles falam no finalzinho mesmo. A gente não sabe se a gente pode ou não descrever isso daí dessa forma. Então, tecnicamente, o que eu estou falando deve ter outra forma de escrever isso daí. Só que a física quântica não é. Então é isso que eles estão falando. Tem alguma coisa que a gente não sabe e é isso que a gente tem que descobrir. Então é basicamente isso daí. Física quântica, comunidade científica e EPR. E aí vai ter esse artigo. Vamos ver na verdade isso aqui melhor, né? Então, o EPR aí, ó. Olhando para a comunidade científica que está tentando ver se a física quântica funciona, né? Só que o EPR tá meio enciumado, né? É isso que esse artigo. Essa é a descrição que eu dou desse artigo em um meme. E aí depois, John Bell, um cara que trabalha para o Bell Labs, ele vai falar nesse artigo aí uma hipótese, né? Que seria uma forma de prever se realmente a física quântica funciona ou não. E basicamente se essa variável escondida realmente existe. Então, e baseado nesse artigo, até hoje teve vários experimentos que a gente vai ver mais pra frente, no próximo vídeo, que provam que a física quântica está correta matematicamente. Então não tem discussão. Não é tipo. Física, gente, não é tipo. Eu acho. Não é filosofia. Filosofia você pode achar. Eu acho que ética é isso. Beleza. A sua opinião. Tudo bem. Você não pode provar a ética matematicamente. Não tem como. Então, coisas abstratas, como português, literatura, não tem como você provar matematicamente. Mas física é só matematicamente. Então, a questão aqui é que o que aconteceu é que teve vários experimentos que provam
cabalmente, até hoje, que Einstein estava errado. Einstein, Podolsky estava errado. E Schrödinger estava errado, que a gente vai ver mais pra frente. E Niels Bohr estava certo. Essa é a questão que a gente vai ver nas próximas aulas. Que Niels Bohr foi o cara que mais defendeu a física quântica, que deixou assim a base fundamental, uma das bases fundamentais, não só ele, né, outras pessoas também, para a física quântica funcionar. E aí ele estava certo, né? Era essa briguinha, né? Einstein e Bohr. Bohr estava certo. É isso que John Bell até vai falar em uma das suas citações. Então, eu sei que esse post foi meio chato, talvez. Porque, gente, esse canal é de hackear. A gente vai aprender a hackear, a gente vai ver sobre... não pro mal, tá, gente? A gente vai aprender pro bem. Pra você ser um cara de segurança de informação, trabalhar num banco da vida. Então, a gente vai aprender a hackear pro bem, né? Pelo bem das empresas. Só que... Por que eu tô falando desse assunto computação quântica no segundo vídeo do canal? É porque, realmente, gente, esse computador, ele é o futuro. E, na verdade, as capacidades que ele tem de hackear vão ser muito grandes. De hackear até a própria encriptação principal da internet, do Bitcoin, do próprio Tor, que é o navegador da Deep Web. Tem um artigo que a gente vai ver em outro vídeo, que se chama Quanto Pós-Tor, alguma coisa assim. Não, Pós-Quantum Tor. Que a gente vai ver, por exemplo, como o computador quântico no futuro pode ser usado para você não ter mais privacidade no Tor, na Deep Web. O que é chato para nós. A gente é da área de hacking, a gente quer ter privacidade, que é uma coisa que a gente defende muito. Então a questão é que esses computadores eles vão ser muito úteis pra gente no futuro. E se você saber disso no começo, você vai ter muito mais chances de saber usar ele quando realmente ser comercializado para todo mundo. Então, de repente demora 20 anos para lançar um computador quântico, mas você vai saber tudo sobre ele. Você vai saber como funciona, você vai saber a programação dele que a gente vai aprender também. A gente vai aprender a programar computadores quânticos, né? A programação já tem disponível. Então, a gente é hacker, mas a gente tem que aprender também as coisas mais complicadas, né? A gente não pode ficar só no mesmo, na mesmice. Então a gente tem que aprender inteligência artificial, a gente tem que entender vários assuntos. Não é só aprender as coisas que a gente tem hoje. A gente tem que aprender as coisas que a gente pode usar no futuro. Por exemplo, inteligência artificial, que é um assunto legal na DEFCON, que a gente vai ver o que DEFCON mais pra frente, que é uma palestra de hackear, sabe, sobre hacking. Pô, esse assunto tem crescido, computação quântica, inteligência artificial. A gente tem que saber. Então, eu sei que é meio chato aprender sobre a história sobre esse assunto, pra maioria das pessoas, mas você que viu a vídeo até aqui, você vai ser uma daquelas pessoas que realmente vai conseguir usar isso daqui, esse assunto um dia, realmente para fazer coisas que as pessoas não vão conseguir fazer porque elas não conhecem esse assunto. Então a gente quer estar um passo além. Então, computadores quânticos são sim uma área que o cara que estuda sobre segurança da informação, sobre hackear, tem que entender. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Hackerman desligando.